Passo a passo, meu compasso da vida, tipo, vivo de trem, estancando a ferida, pede pra Deus que ilumina, existe mais que a barriga, tem pouca briga, despicha pra fazer o bem pra família. Pessoal, meu nome é Cláudio Costa, sou do Projeto Voz Chica, que é um trabalho voluntário, aqui na Vila Safira, que é a periferia de Porto Alegre. Às vezes eu gosto de falar sobre mim, vai ser rápido, eu vou dizer que eu nasci na Vila Bom Jesus, que é outra periferia bem legal aqui, uma vila de trabalhadores, né, operários. Com 13 anos eu fui para a Vila Safira, que era uma comunidade mais longe do centro. Então quando se é criança com 13 anos, né, tudo é bom, a gente gosta de brincar, de subir em árvore, de jogar futebol, mas depois com o tempo, com 17 anos, os meus irmãos foram casando e meus amigos indo embora dessa comunidade que a gente foi morar na Vila Safira, porque não tinha nada, como eles diziam, que chamasse atenção, sabe? Nada que prendesse lá, porque faltava serviço, não tinha asfalto, não tinha luz na rua, não tinha esgoto, não tinha isso que a gente fala agora que cobra dos rolezinhos, né? Que foi oportunidade, ou não tinha lazer, e eles foram embora, e eu disse que não iria embora, que eu ia tentar melhorar onde eu moro, e é isso que eu tenho feito já nesses 35 anos que eu moro lá. A gente tem esse projeto que ele é totalmente voluntário, que resgata a história de Vó Chica Maria Francisca Gomes Garcia, que foi uma benzedeira da comunidade, parteira, uma referência do bem, fazia sem cobrar. Por isso o projeto Vó Chica não entra dinheiro, entendeu? A gente não é ONG, a gente se espelha na Vó Chica, nessa bondade, a gente é abençoado por ela. Nossas campanhas são rede social, material escolar para as crianças, livro infantil. Agora a gente está com uma campanha bem legal para ajudar uma menina que tem uma doença de ossos de vidro. Ela precisa de uma banheira de hidro e um banheiro adaptado. Então as coisas estão a caminho, a gente está muito feliz. É isso que a gente faz. Cidadania para mim também não é só cobrar, também é fazer. Então eu vou lá e pinto os brinquedos da nossa praça, Praça Vó Chica. A gente tem um boneco de Olinda de Vó Chica para elevar a autoestima da comunidade, entendeu? Trazendo notícias boas. Todo mundo tinha vergonha de dizer que morava lá, inclusive eu. A gente faz as placas com o nome das ruas, a gente pinta a parte de segurança, sabe? Que eu digo, cidadania fazia, não adianta só ficar reclamando, entendeu? Tem que fazer parte. Então, um pouco do projeto Vó Chica é isso, é um espaço cultural nos fundos da minha casa, onde os amigos vêm oferecer essas oficinas, né, para trazer cultura para as crianças que moram próximo à minha casa. A gente abre as portas de casa, então a gente está com iniciação ao balé para 20 meninas, temos 5 computadores, oferecemos, temos uma pequena biblioteca com quase 1000 livros, esse espaço, né, cultural para encontro, que, né, os governantes, temos batuque, temos um bloco de carnaval, então, se, né, quem deveria fazer não faz, então não vou ficar chorando, entendeu? A gente leva essa bandeira, isso que é o projeto Vó Chica, é vontade de fazer. Meu nome é Ricardo, sou de Pelotas, Rio Grande do Sul, sou professor do IFE e professor da Sensupec, que é uma universidade de Joinville, onde a gente trabalha com cursos de graduação e pós-graduação. Minha história de vida como negro não foi muito fácil, como não é muito difícil de poder se entender isso, né? Meus pais são do magistério, aposentados hoje, e a gente sempre teve dificuldade, embora com uma capacidade intelectual, pode-se considerar assim um pouquinho privilegiada, sempre se teve dificuldade na inserção nos meios, né, em função da cor. Mas eu tenho cá comigo que é necessário que a gente procure buscar os espaços na medida em que as oportunidades vão se apresentando. Isso eu não tenho a menor dúvida. Recentemente eu tenho desenvolvido um trabalho na região sul, no extremo sul do Rio Grande do Sul. É um programa que faz uma testagem com crianças de 4 a 6 anos. Com isso, nós visitamos todas as escolas de educação infantil do extremo sul. São 7 cidades. Fizemos esse programa de testagem e o que se observou? Embora que o programa não fosse com esse objetivo, mas eu observei que, primeiro, os nossos negros continuam ainda relegados às escolas com menos capacidade de trabalho.
continuam relegados às escolas de educação física de bairro. Não têm oportunidades em igualdade com os estudantes, com as crianças que estão nas escolas de educação infantil, as melhores da cidade. Por preconceito, por não querer buscar o seu espaço, por vergonha de compartilhar o espaço que deve ser procurado, não sei. Mas a verdade é essa, que continuamos ainda relegados ao segundo plano. Tem como muito importante, né, na minha cidade tem, na minha região tem, a situação das cotas, né, porque ela vem corrigir muitas coisas que nos foram tiradas. Mas, enquanto na minha região ainda, embora tenha cotas, negros nossos que ainda preferem disputar em igualdade de condições as vagas que tem com a raça branca, com as demais raças. Ou seja, não reconhecem as cotas. Então, para que se use as cotas, primeiro é fazer com que a nossa raça entenda o que significa cota. Porque eu acho que é isso que está faltando. Entendimento do que significa a utilização das cotas. Eu estava conversando com um companheiro aqui que trabalha na USP. Lá ainda não tem o sistema de cotas, né? A USP, para mim, é uma referência em termos de universidade, principalmente na área que eu atuo, que é a educação física, e ainda não tem isso. Tomara que chegue rápido, porque como referência numa universidade dessa envergadura, nós teremos também como referência a situação das cotas. Bom, meu nome é Denis, eu sou de São Paulo, faço parte de um coletivo de ativistas que foi fundado em dezembro, chamado Quilombação. Eu tenho uma militância já no movimento negro já bastante mais de 20 anos, né? Fui um dos fundadores da União de São Paulo e hoje eu estou nesse coletivo Quilombação agora. Eu acho que a questão do racismo, ela se refere exatamente à questão do poder. Né? Por que poder? Porque a questão do racismo, o preconceito racial, a discriminação racial e o racismo, ela não existe à toa. Ela não é um problema apenas moral, ele não é um problema apenas de deturpação de valores. O racismo ele existe para manter certos privilégios econômicos, privilégios políticos. Por exemplo, se nós observarmos hoje como se configura o capitalismo global, a produção de aparelhos como celulares, como tablets, por exemplo, ele tem um dos suas matérias-primas, o tântalo, que faz o cristal líquido. E esse tântalo ele é extraído com mão de obra escrava de crianças na região do sul do Congo, né? E esse material que a Samsung, a Nokia, a LG utiliza para a produção de celulares. Então o racismo serve para manter essa relação de opressão que permite que o grande capital continue se reproduzindo. Por essa razão que eu acho que o racismo, a luta contra o racismo, ela passa necessariamente pela luta contra o poder. E contra o poder não significa mudar o poder. E luta pelo poder não significa apenas você ter pessoas no governo, né? É bom fazer essa distinção. É importante estar no governo, é importante ter parlamentares, tudo isso, mas o poder significa uma mudança estrutural da sociedade brasileira, da sociedade global, né? Mudar as relações sociais, mudar os contratos sociais, mudar a distribuição de riquezas e assim por diante. Por isso é uma luta que ela exige tenacidade, exige compromisso, cumplicidade e mais do que isso ainda, exige uma compreensão sofisticada de como a sociedade se organiza, né? Então a minha trajetória nesse sentido e todas as questões que a gente enfrenta, por exemplo, o problema da USP não ter cotas, onde eu trabalho, né, na Universidade de São Paulo, ela não tem cotas, não é um problema apenas de uma incompreensão dos dirigentes. É que a USP efetivamente hoje é uma universidade que forma os quadros para dirigir as grandes empresas, dirigir a política, assim por diante. Então é evidente que a elite brasileira não quer que negros estejam na Universidade de São Paulo. Então ela veta mesmo e para você mudar isso exige aí muita pressão, muita luta, né? E assim como várias outras bandeiras nossas, o genocídio contra a população negra, porque existe essa prática de genocídio, existe justamente para você manter contida nessa população periférica para que ela não reivindique os seus direitos. Então eu penso assim, que a luta contra o racismo é muito complicada, é muito difícil, mas ela é necessária se você quiser pensar efetivamente numa mudança nesse país.